fato é que tudo isso tem acontecido, né, dentro desse período que tem a ver com o que vocês viram na semana passada, então eu vou me aprofundar um pouquinho hoje, que é nessa revolução técnico-científica que é o que esse nome, né, foi dado pelo Milton Santos, que vocês viram lá no documentário da semana passada, né, em que ele fala que essa revolução técnico-científica, que alguns autores chamam de terceira revolução industrial, transformou o modo de produzir mundialmente, né? E aí até trouxe essa imagem aqui do David Harvey, que ele mostra como que as velocidades, né, mudaram. E ele diz diz que essa revolução foi responsável pela compressão do espaço-tempo, que as coisas ficaram cada vez mais imediatas, né? E hoje a realidade da internet, o fato da gente estar fazendo essa aula aqui assim, tem tudo a ver com isso, né? Então, eu não vou poder abaixar aqui para vocês verem, né? Mas então ele mostra, né, como lá em 1500, 1840, ele fala da velocidade das carruagens dos barcos às velas, né? Era 16 quilômetros por hora, né? Depois, entre 1850 e 1930, o principal meio de transporte eram as locomotivas que eram a vapor, né, que chegavam a 100 quilômetros por hora, e os barcos a vapor 57 quilômetros por hora. Na década de 50, já temos jatos de passageiros que vão andar a 480 ou 640 quilômetros por hora, né? E depois, depois da década de 60, os jatos passam a 1.100 quilômetros por hora. Hoje em dia a gente tem diversos meios de transporte que são muito mais sofisticados, né? Como o trem-bala, por exemplo, né? E que fazem esses deslocamentos serem muito mais amplificados. Isso só foi possível por causa dessa revolução técnico-científica. Que ela, então, como vocês viram, por exemplo, foi ela que permitiu aquela containerização, que é aquele vídeo que a gente viu, né? Do carinha que inventou o container, né? Então, o container fez com que isso se amplificasse cada vez mais, né? Então, a possibilidade de falar de forma instantânea entre vários lugares do mundo e transportar coisas de uma maneira muito barata e rápida, né, se considerado em relação anteriormente, permitiu muitas flexibilizações no mundo, né? E isso só foi possível, por quê? Porque a partir da Segunda Guerra Mundial, o que foi acontecendo? As pesquisas científicas foram sendo cada vez mais incorporadas no dia a dia e principalmente no mercado consumidor. Então, por exemplo, a internet, que é o que a gente está usando para se falar agora e é o principal meio de comunicação atualmente, ele foi desenvolvido por uma questão militar, né? Durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, por exemplo, né? Os computadores, os tratores, por exemplo, né? São tanques de guerra transformados para o uso na agricultura, né? Então, todos esses desenvolvimentos que são científicos foram passando a ser colocados no mercado, né? Por exemplo, hoje em dia a questão da vacina, né? Então, a vacina só consegue chegar a ser produzida tão rapidamente para a gente, por quê? Porque ela é colocada a teste, né? A partir das descobertas que vêm sendo feitas historicamente, né? Ela não está sendo feita do nada, né? Como tem sido propagado por aí, né? Mas é isso, as descobertas científicas têm sido colocado no nosso dia a dia muito mais rápido. Isso tem feito com que as forças produtivas, né, tenham evoluído, avançado, né, não somente evoluído, mas avançado cada vez mais. Então a gente incorpora a ciência e a tecnologia cada vez mais no nosso dia a dia na sociedade. E isso fez, então, com que o mundo tivesse comprimido, basicamente. Né? Parece que a gente está mais próximo um do outro, apesar do mundo continuar do mesmo tamanho, né? Mas a gente está mais próximo, mesmo estando distante. Né? Isso permitiu o quê? Que as empresas, principalmente, conseguissem se organizar através de redes. Então, não precisa mais ser tudo produzido no mesmo lugar, né? Hoje em dia, por exemplo, sabe as empresas de telefone, quando a gente tem que ligar no 0800 para resolver algum problema? Existem muitas empresas dos Estados Unidos e da União Europeia, por exemplo, que os atendentes desses 0800 não estão nesses países, eles estão na Índia, por exemplo.
Então, você liga para resolver um problema com o seu iPhone, por exemplo, e é alguém da Índia que está atendendo o seu telefone para poder falar, resolver o seu problema. Né? Então, foi possível uma separação global aí, né, das formas de produzir. Né? E isso permitiu também muito que fosse possível fazer investimentos em outros lugares. Né? Empresas passaram a ser multinacionais, porque elas têm uma parte, né, tem a sua sede no país onde elas se iniciou, né, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha ou na Itália, mas ela cria subsidiárias ou terceiriza ainda mais a sua produção e, e nesse que vai acontecer em outros lugares. Então, se você pegar seu tênis, por exemplo, você vai ver, você pode pegar seu tênis aí ou uma camiseta, vai estar escrito assim, produzido na Tailândia, produzido no Laos, né? Produzido na Índia, né? Principalmente dessas grandes empresas, né? Então, isso permite, né, que essas empresas tivessem, permitindo o deslocamento das empresas, elas se tornassem multinacionais. Claramente, esse desenvolvimento dessas tecnologias, né, eles não são iguais, na verdade, eles são bastante desiguais, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês desse mapinha que ele mostra, ele é de 2011, é bastante antigo, mas ele mostra um padrão que não se alterou muito não, que é, se eu cheguei a mostrar esse mapa para vocês lá no primeiro ano, mas ele mostra o mapa das conexões mundiais de internet, que tem a ver com as estruturas físicas também, né? Dos cabos submarinos, por exemplo, de internet entre o mundo. E aí ele mostra, né, por exemplo, olha o tráfego, né, de informações, né? O tráfego, aliás, de informações entre os Estados Unidos, né, e a União Europeia, por exemplo, e olha como estão localizados, né, os países, como que está iluminado aí os países da América do Sul, da África, né, da Ásia. Então, isso que tem a ver com aquilo que o Milton Santos falava sobre a globalização, né? Para mim, essa imagem resume muito a globalização, né? Porque se você vê o que ele quer dizer lá com as três globalizações é que a globalização são discursos também, né? E que algumas pessoas, algumas instituições vão estar interessadas em mostrar que a globalização é um processo muito bom e que a gente está cada vez mais conectado e que isso é irreversível e que isso só tem coisas positivas. Cada vez mais nós estamos mais conectados e isso é ótimo para a gente, né? Que é o que ele fala lá como a globalização como uma fábula, né? Como estão todos conectados, o mundo está mais unido, né? Parece uma fábula, parece um conto de fadas, em que finalmente está tudo indo bem. Né? Mas ele mostra, por outro lado, lá a globalização como perversidade, né? O primeiro elemento disso tudo, dessa perversidade, é essa desigualdade, né? Então, essa globalização não é para todos, para começar, né? O norte e o sul global tá aí para mostrar isso, né? E olha, esse mapa eu acho que fica bastante claro, né? Essa diferença entre esse norte e sul global, né? E que, além, né, então, por esse lado, a primeira coisa é a perversidade. A perversidade está ligada a isso, né? Essa grande desigualdade desse processo que é tido como algo universal, né? Que na verdade não é. E, além disso, né, ele mostra que não só ele é desigual, mas que ele é perverso no sentido de que, para que os Estados Unidos, né, possa descartar um celular, um americano, né, possa descartar um celular a cada ano ou a cada 2 anos, né, ele precisa de uma exploração de recursos naturais e de trabalhadores dos países do sul global. E por isso, né, essa só se sustenta o discurso da globalização ao mesmo tempo em que existe a perversidade da globalização, né? Então só é possível, né, no molde como existe hoje, né, no molde como é a globalização, só é possível, né, um americano
todo o acesso que ele tem a informações como ele tem hoje, porque existe essas outras formas de exploração em outros lugares do mundo, né? Ou às vezes até mesmo dentro dos Estados Unidos. Então, é isso que ele quis dizer um pouco com relação à globalização como perversidade. E aí o que ele coloca lá como uma outra globalização significa que, olha, se a humanidade desenvolveu formas tecnológicas tão avançadas, tão perfeitas, né, que permite tanto desenvolvimento científico, tecnológico, acadêmico, né, se é possível tanta coisa, por que que a gente ainda tem tanto problema no mundo? Né? Por que que a gente tem fome, sendo que a gente produz muito mais comida do que qualquer pessoa consegue se alimentar, né? Do que todo mundo no mundo poderia se alimentar. Por que que a gente tem ah, todos esses problemas sociais de desigualdade, né? Sendo que a gente cria mecanismos fenomenais, né? De tecnologia, principalmente, né? Para a saúde, para a educação, né? Por que que existe toda essa perversidade, né? E aí ele propõe uma nova globalização, uma outra globalização, que é essa globalização pautada, né, na solidariedade, né? Mas não numa maneira utópica, assim, né? Mas ele fala principalmente da resistência, né, desses grupos que são oprimidos, que sofrem com essas explorações, né, utilizando essas ferramentas para isso, né? Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar da Primavera Árabe, né, em que foi uma mobilização em vários países do norte da África ou do Oriente Médio, que se mobilizaram a partir de, uh, do Facebook, por exemplo. Né? Claro que existem muitas outras questões além disso, né? Da análise de comportamento, da compra dos dados a partir dessas plataformas, enfim, tem vários outros debates por aí, né? Mas lá no filme, por exemplo, né, mostrava no documentário, né, mostrando as crianças conseguindo fazer um documentário sobre a sua realidade para poder mostrar para outras pessoas no mundo, né? Então, é um pouco isso, né, de como usar essas tecnologias e essa possibilidade da internet e dessas conexões promovidas pela globalização para poder mostrar outros mundos possíveis, né? E não só como esse mundo bonito e ao mesmo tempo perverso da globalização.